coisas que aconteceram aqui em 2022, né? E que, na minha análise, algumas muito positivas, outras, não vou falar que positiva ou negativa, mas que, de modo geral, atrapalharam o mercado ou, pelo menos, tiraram a atenção do mercado. E eu vou falar sobre tudo isso e fazer uma análise aí do que eu espero para o ano que vem, beleza? Muita gente começou, no começo do ano, acreditando que a nova lei de licitações seria revogada, que teria um prazo onde ela seria prorrogada e que aquela lei que saiu em abril de 2021 seria cancelada, né? Para quem não sabe, em abril, 1º de abril de 2021, saiu uma lei, a Lei 14.133, falando sobre a nova regra para as licitações. Então, saiu uma lei onde ela traz novas regras e novas modalidades, inclusive, de licitação, enfim, ela mudou a lei de licitações. E muita gente começou o ano de 2022 achando que isso aí seria revogado, que não daria continuidade, e nós estamos vendo que o ano acabou e nada disso aconteceu. E, na minha opinião, nem vai acontecer, galera. Dificilmente você vê uma lei sendo revogada assim, só porque a galera não gostou da lei, né? Então, assim, alguns gostaram, outros não, mas o fato é que muita gente começou achando que ela não vingaria, né? Mas ela está aí. E claro, até abril do ano que vem está valendo as duas leis ainda. Então, se você está chegando agora no mercado, não sabe do que eu estou falando, eu vou tentar dar uma contextualizada. Em 1993, agora em 93, saiu a Lei 8666, né? E aí ela falava sobre as regras de licitações, de modo geral, e foram de lá para cá tendo novas leis, foi criado o pregão, foi tendo algumas alterações, né? Só que em abril de 2021 saiu uma nova lei e revoga essa lei de 93 e outras que foram fazendo pequenas alterações. Só que, como é um assunto muito complexo, né? Existe no direito uma coisa, se não me engano, que chama vacância, né? O período de, sei lá, até que a lei comece a valer exclusivamente. Então, entre abril de 21 até abril de 23, está valendo as duas leis para as licitações. Então, acredite, estamos vendo um período incomum, né? Hoje, um órgão público ele pode fazer uma lei, uma licitação, na verdade, pela Lei 8666, que é de 93, ou fazer uma licitação através da nova lei, da 14133. Ele não pode misturar, né? Aqui ele escolher, ele vai ter que usar todas as regras do começo ao fim. Não vai poder fazer um Frankenstein, pega alguma coisa daqui, uma coisa de lá, não. Ou ele escolhe essa ou aquela. E estamos nesse período ainda. Só que a partir de abril do ano que vem, não, né? E só para vocês se contextualizarem. Então hoje, esse ano de 2022, estamos nesse período. Durante todo o ano, essa dualidade. Podem ainda, né, não acabou o ano, serem realizados processos com base na Lei 8666 ou com base na 14133, beleza? Então, essa é uma pequena análise que eu fiz aqui, que muitas pessoas acharam que seriam revogada e não foi, e acredito também que não será, beleza, galera? Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, para você que tem alguma dúvida, de modo geral, sobre as licitações, pode deixar aqui nos comentários, se quiser comentar como foi o seu Natal, já vou falar um pouquinho sobre isso, né, bater um papo com vocês, mas se tiver alguma dúvida sobre as licitações, já pode deixar aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, pessoal. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Muita gente começou o ano achando que a lei seria revogada e ela não foi. Outra coisa que aconteceu, principalmente no começo do ano, ainda estava sendo destinada uma verba para o combate da pandemia, o combate ao Covid, né? Então, durante o começo de 2022, nós vimos que ainda estavam sendo empenhados, ainda sendo gastos valores destinados ao Covid, ao combate ao Covid, né? Então, inclusive tem um portal que você consegue acompanhar e você vê que ainda esse ano de 2022, por mais que para muitas pessoas a pandemia acabou, não tem mais pandemia e tudo e tal, a gente viu que ainda foi gasto muita coisa para o combate ao Covid, tá bom? E não sei se ano que vem vai continuar, acredito que não, tá? Honestamente, acredito que virando o ano, virando a chave aqui, não vai ter mais esse empenho, como é que eu posso dizer? Essa atenção tão grande com o Covid especificamente, né? Não que a saúde vai ser deixada de lado, mas é que o combate à pandemia, ao Covid, acredito que já está dentro de uma normalidade, os postos de saúde, os leitos, tá? Estamos já, de certa forma, controlados, beleza?
Outra coisa que aconteceu, galera, e eu vou tentar até explicar o porquê, foi que houve um aumento muito grande das licitações eletrônicas. Se você comparar o ano de 2021 com o ano de 2022, houve muitas licitações eletrônicas, aumentou muito esse número, né? Houveram muitas licitações, a mais do que no ano de 21. E isso se dá muito porque não pela nova lei de licitações, tá? Mas talvez talvez isso colabore, mas eu acho que o fator mais decisivo para que tivesse esse aumento nas licitações eletrônicas tenha sido justamente uma legislação que saiu também, não nesse ano passado, mas que fala que as verbas oriundas do governo federal deverão ser gastas através do pregão eletrônico. Então, o que eu entendo que possa ter acontecido, na minha análise, né? A prefeitura, o órgão que recebe um repasse federal, ele não está proibido de fazer uma licitação presencial. Ele pode fazer, tá? Inclusive a nova lei também dá previsões para se fazer uma licitação presencial, mas aí já é uma exceção da regra. A regra, eu vou falar sobre isso, mas enfim. A prefeitura, o órgão público, seja, eu vou falar prefeitura porque é mais fácil para o pessoal entender, tá? Quando recebe uma verba federal, hoje ela tem que ser gasta através de uma licitação eletrônica, um pregão eletrônico. Só que ela não está proibida de fazer uma licitação presencial, ela pode fazer. Muitos órgãos públicos continuam fazendo. Só que o que eu entendo que aconteceu? Isso aqui é uma análise minha do Serra, tá, galera? Eu não tenho dados para falar isso, mas é o que eu acredito, tá? O que eu acredito que aconteceu? A prefeitura, durante um tempo, ela continuou fazendo licitações presenciais e licitações eletrônicas. E aí, conforme vinha o dinheiro, o repasse, ela falava, não, essa aqui eu não posso gastar com uma licitação presencial porque é um repasse do governo. Então, ela teve que falando, criou-se um gargalo, digamos assim, né? Então, apesar de eu ter uma licitação, eu não posso usar porque ela é presencial e o dinheiro que veio é um repasse federal. Então eu acredito que com o tempo, e é por isso que acredito que foi por isso que aumentou o número de licitações eletrônicas, as prefeituras, os órgãos públicos de modo geral, entenderam que compensa mais eu fazer só a licitação eletrônica, que eu consigo gastar, independente de onde vem a verba, do que fazer licitação presencial e eu ter que ficar dependendo de ser uma verba que não seja um repasse do governo federal. Tem que ser uma receita que eu mesmo gere. Então, para não ter esse problema, eu acredito que muitas se adaptaram e começaram a fazer licitações eletrônicas como regra, só licitação eletrônica, não fazem mais licitações presenciais. Diminuiu muito o número de licitações presenciais, né? Eu acredito que tenha sido por isso. Durante um tempo, eu acho que os órgãos, eu falo prefeitura, mas prefeitura e qualquer outro órgão, tentou conduzir as duas, fazer licitações eletrônicas e presenciais, mas viram que é um retrabalho, porque por mais que você tenha uma licitação muito boa presencial, se o repasse for do governo federal, você não pode gastar nela. Então, acho que o pessoal falou, não, vale mais a pena a gente fazer só eletrônica, e aí, independente de onde vem a verba, eu consigo gastar. Então, acredito que esse tem sido um dos motivos, beleza? Tivemos também, galera, 2 eventos grandes aí que, de modo geral, tirou a atenção, ou pelo menos fez com que o país voltasse para a atenção para esses 2 eventos, né? Um deles foi a eleição e um deles foi a Copa do Mundo. E durante esse período teve muitas situações adversas, né? O pessoal às vezes protestava e, enfim, tirou a atenção do empreendedorismo de modo geral. Mas, analisando o que já passou, inclusive relatos de algumas pessoas de alunos nossos principalmente, a gente viu que o órgão público, por mais que estava em período de eleição, ou principalmente período da Copa do Mundo, principalmente a Copa do Mundo, não parou de fazer as licitações que eles precisavam fazer. E isso, galera, fica de aprendizado para todo mundo. O órgão público, independente da situação que está acontecendo no país de modo geral, se o seu candidato ganhou a eleição, se a seleção foi campeã, se ela não foi, as necessidades do órgão público elas continuam existindo. E elas vão continuar sendo compradas, adquiridas, licitadas, independente daquilo que você acredita ou não, porque é como se fosse a sua casa. Imagina você aqui na sua casa. Na sua casa,
Independente se você brigou com seu marido, se você brigou com a sua esposa, se você aconteceu, você precisa pagar a conta de água, você precisa pagar a conta de luz, você precisa fazer o mercado, você precisa ter algumas coisas que vão precisar ser feitas, independente se você tá bem ou não, o fluxo da casa precisa acontecer, né? Tem que ter comida para todo mundo comer, então vai ter que fazer o mercado. Você tem que fazer a feira, dependendo de cada pessoa fala de um jeito, né? Fazer mercado, fazer a feira, enfim. Você vai precisar comprar algumas coisas. O governo é a mesma coisa, claro, que em uma escala muito maior, né? Você para pensar numa escola, ou pelo menos num tribunal de contas, numa delegacia, num hospital público. A demanda, ela continua, ela não pode parar. E por mais que às vezes o pessoal fala, ah, não, mas está tendo um evento, está tendo isso. Para pensar num hospital. Ele vai precisar comprar os insumos dele independente, porque tem pessoas chegando lá todo momento. E não é no horário comercial, é todo momento mesmo. 24 horas, dependendo do hospital. Tem hospital que não abre, né? Fecha, tem horário para fechar, mas de modo geral, todo dia tem, toda hora tem alguém passando mal, alguém precisando de atendimento, precisando de socorro. E não dá para parar, né? Não dá para falar assim, não, vamos deixar de licitar aqui porque tá tendo o jogo da seleção. Não, pô, não é. Inclusive eu fiz uma live sobre isso nesse ano que passou. Jogos da seleção não são feriados, tá, galera? Teve muita licitação que aconteceu durante os jogos da seleção. Inclusive um relato de uma aluna nossa aqui que teve, acho que foi um dia desses, era um jogo da seleção, um dia depois, era algum véspera de feriado ou pós-feriado, que ela participou de uma licitação praticamente sozinha. Porque acredito que a galera falou, ah, não vai ter nada, ou eu vou aproveitar para ver o jogo, ou eu vou aproveitar para dar uma esticadinha, sei lá. E deixou de participar. E ela foi lá, estava atenta e ganhou. Então, o aprendizado que fica desse ano de 2022 para o ano de 2023, independente do evento que aconteça, tá? Então, eu não sei, de cabeça eu não vou saber o evento que está programado para o ano que vem. Mas independente do evento, se você trabalha com licitações, veja, o critério seu é o seguinte, é dia útil? Se for dia útil, tem licitação. Ou pode ter, estará apto a ter. Não tem nada que impeça que haja uma licitação naquele dia. E dica que a gente sempre fala aqui, participe, fique ligado nessas datas, porque a concorrência acaba sendo menor. Por incrível que pareça. O pessoal às vezes acha que, ah não, tem tanta licitação no meu segmento, eu não vou participar, eu vou dar uma esticadinha. E tá aí. Uma aluna nossa ganhou uma licitação, eu não lembro se era véspera de feriado, pós-feriado, dia de jogo da Copa. Foi alguma situação assim que ela comentou com a gente e que participou praticamente sozinha. E não é um segmento que geralmente não tem concorrência não, né? Porque às vezes você pode estar falando assim, ah, você está falando isso, mas ela vende, sei lá, foguete. Não, ela vende uma coisa assim, que tem uma concorrência boa, tá? O segmento que ela atua tem concorrente. Não é um segmento muito nichado, assim, ao ponto de não ter ninguém vendendo. Tanto é que no histórico das outras licitações que ela participou, tinha pessoas vendendo, beleza? Então, fica a dica para vocês e uma reflexão. Apesar dos eventos que estão para correr em 23, seja lá ele qual for, se não for dia útil, pode haver licitação. E muito órgão faz licitação nesses dias, beleza?